Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel e venho como ministro do Evangelho de Cristo, iniciando uma série de mensagens. Esta é a primeira, em que nós vamos estar falando sobre a Santa Ceia do Senhor. E hoje eu quero fazer um convite especial para você fazer uma viagem comigo até a igreja primitiva, quando o Evangelho havia sido anunciado há pouco tempo e ainda a mensagem estava muito fresca. Aquela mensagem que foi falada de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os seus primeiros discípulos, e agora eles estavam praticando a vida da igreja. A vida eclesiástica, ela estava começando e ainda nem havia uma teologia formada ainda, mas pessoas haviam recebido aquela palavra e ouvindo de maneira viva de pessoas que foram testemunhas oculares e transmitiam essa palavra ainda com um verdor, com uma frescura que pode nos abençoar ainda hoje. Então eu estou falando hoje de você vir comigo para consultar um irmão na fé que participou da Santa Ceia, que participava da Santa Ceia, e o comentário que ele fazia sobre esse evento. Então a gente pode agora, em nome de Jesus Cristo, ser muito abençoado através de uma simples leitura do registro que ele fez. Eu estou falando de Justino de Roma, ou Justino Mártir, que morreu por causa da fé e defendia aqueles que estavam morrendo por causa da fé. Também se converteu ao ver o testemunho das pessoas que tinham coragem, que mesmo diante da perseguição, coragem de confessar que eram de Jesus Cristo e se entregavam à morte até cantando e louvando a Deus, pelo simples fato de pertencer a Cristo. Esse homem, essa comunidade, esse povo que vivia essa fé, fazia a prática da Santa Ceia do Senhor, naquela época chamada de Eucaristia. Então eu convido você a vir comigo e participar dessa leitura em nome de Jesus Cristo. E à medida que nós formos lendo, se tiver alguma necessidade, o texto é muito bem autoexplicativo, mas se ainda houver necessidade, a gente faz alguma parada, uma breve parada e alguma explicação. Então venha comigo participar junto da Santa Ceia, em que Justino de Mártir e os irmãos que morriam por causa da sua fé participavam. Então eu estou abrindo aqui na primeira apologia de Justino de Mártir, apologia à fé cristã, né? E vou ler aqui no capítulo 65 da sua apologia, a partir do verso 1. Diz assim, o título é Fraternidade e Eucaristia. Ele diz: de nossa parte, depois que assim foi lavado aquele que creu e aderiu a nós, ou seja, uma pessoa que acabou de ser batizada, nós o levamos aos que se chamam irmãos, no lugar em que estão reunidos, a fim de elevar fervorosamente orações em comum por nós mesmos, por aquele que acaba de ser iluminado e por todos os outros espalhados pelo mundo inteiro, suplicando que nos conceda, já que conhecemos a verdade, ser encontrados por nossas obras como homens de boa conduta e observantes dos que nos mandam, e assim consigamos a salvação eterna. Então aqui nessa primeira parte ele está dizendo que uma pessoa, ao ser batizada, a primeira coisa que eles faziam é levar essa pessoa até os irmãos, os ministros ali à igreja, né? E fazer oração sobre ele e fazer ação de graça pela salvação dele, pela iluminação dele em Cristo Jesus, e também oferecer a ele a Santa Ceia. Olhe mais, terminadas as orações, isso aqui é o versículo 2 do capítulo 65 da Apologia de Justino, né? Terminadas as orações, nos damos mutuamente o ósculo da paz. Depois, aquele que preside aos irmãos é oferecido pão e uma vasilha com água e vinho. Pegando-os, ele louva e glorifica ao Pai do universo através do nome de seu Filho e do Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças por ter nos concedido esses dons que dele provêm.
Quando o presidente termina as orações e as ações de graça, todo o povo presente aclama dizendo amém. Então, no momento em que traz esse novo convertido, essa pessoa que acabou de ser batizado, é feito orações e ações de graça, é oferecido uma vasilha com água e vinho, vinho misturado, né, com água, e o pão ao ministrante. Ele faz orações, o povo diz amém. Ainda no versículo 4, amém em hebraico significa assim seja. Aí, versículo 5, depois que o presidente deu ação de graças e todo o povo aclamou, os que entre nós chamam ministros ou diáconos dão a cada um dos presentes parte do pão, do vinho e da água, sobre os quais se pronunciou ações de graça e os levam aos ausentes. Então, essa bênção que é ministrada ao novo convertido, a pessoa que acabou de se batizar, ela é ministrada com ações de graças e os diáconos, inclusive, levam as pessoas que estão ausentes, as pessoas daquela fraternidade, daquela comunidade, levam a eles que estão ausentes para que eles também participem do mesmo pão. Agora, no capítulo 66 da Apologia, Teologia da Eucaristia é o título. Esse alimento que se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar a não ser que creia serem verdadeiros os nossos ensinamentos e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração e vive conforme o que Cristo nos ensinou. Então aqui ele já começa a lançar alguns princípios a respeito da Santa Ceia, dizendo que a pessoa que não crê naquilo que é ensinado a respeito de Jesus Cristo, não crê nos ensinamentos de Cristo, na conduta que deve ser seguida por aqueles que confessam a Cristo, não deveria participar da Santa Ceia. Mas aquele que crê, ele deve participar. Aquele que se lavou, inclusive aqui ele traz aqui a informação que o batismo nas águas lava os pecados. Eu tenho também uma série de mensagens que você pode pesquisar no canal, que fala sobre o batismo, e um vídeo específico que fala sobre o lavar dos pecados. Então, depois que essa pessoa creu naquilo que é ensinado pelos discípulos, naquilo que é o ensinamento da doutrina de Cristo, dos apóstolos e dos profetas, ela deve participar da Santa Ceia, depois que ela se lavou e se batizou. Por isso que uma pessoa que não é batizada, não convém que ela participe, para que ela não faça uma coisa de maneira indigna, algo que ela não está crendo. Agora, se ela crê, primeiro ela vai lavar os seus pecados nas águas do batismo, para depois então ela participar da Santa Ceia, ou da Eucaristia, como ele está dizendo aqui, como era chamado, né? O versículo 2. De fato, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas da maneira como Cristo Jesus, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que, por virtude da oração ao Verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dada a ação de graça, o alimento com o qual, por transformação, se nutrem o nosso sangue e a nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Aqui está um mistério já revelado, uma obra maravilhosa, na hora que acontece, na hora que é ministrada a Santa Ceia. Ele está dizendo assim, do mesmo jeito que Cristo, o Verbo de Deus, veio e se encarnou, esse mesmo Cristo, tomando o pão na mão, tomando o cálice com o suco de uva na mão, ele mesmo também disse que aquele pão, aquele cálice, pela oração ao Verbo de Deus, se transforma naquele momento da oração em corpo e sangue de Cristo. Então, lá no ano 100, mais ou menos, 100 e pouco da era cristã, bem fresquinho o Evangelho, se acreditava realmente que aquilo era o corpo e o sangue de Jesus. Ninguém poderia participar daquilo de forma que estivesse participando de uma coisa qualquer, um alimento qualquer.
mas com toda reverência reconhecesse naquele alimento o corpo e o sangue de Cristo, que alimenta as nossas almas, que alimenta o nosso corpo, que nos fortalece. Continuando no versículo 3, foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam evangelhos, nos transmitiram, que assim foi mandado a eles quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazei isso em memória de mim, esse é o meu corpo. E igualmente, tomando o cálice e dando graça, disse: esse é o meu sangue, e participou isso a eles. Então, quando ele também falou aqui, olha, os apóstolos receberam essa orientação do próprio Jesus, que mandou que fizéssemos isso em memória de Jesus. Não um memorial qualquer, mas a celebração da encarnação de Cristo. Como Cristo se encarnou e veio e habitou entre nós, aquele pão também, ele é a carne de Cristo. Aquele sangue também é. Aquele suco de uva, aquele vinho, é o sangue de Cristo. Então nós estamos fazendo não uma mera lembrança, mas nós estamos revivendo a encarnação de Cristo Jesus. No versículo 4 ainda ele fala, é certo isso também, que por arremedo foi ensinado pelos demônios perversos a ser feito nos ministérios de Mitra, com efeito, nos ritos de um novo iniciado, apresentar-se pão e uma vasilha de água com certas orações, como sabeis ou podeis informar-vos. Aquele alerta sobre uma imitação de uma certa seita que não acreditava na encarnação de Cristo, não acreditava nem na encarnação de Jesus, quando ele veio para habitar entre nós, e nem no pão transformado em carne e no vinho transformado em sangue de Cristo. Ele chamou isso de imitação de arremedo feito por demônios. Continuando na leitura, ele continua falando sobre a reunião do domingo, a reunião dominical, né? Porque eles chamam domingo em Roma, né? É o dia do sol, o domingo, né? Mas nós chamamos domingo. Depois dessa, agora já no capítulo 67, depois dessa primeira iniciação, recordamos constantemente entre nós as coisas e aqueles que de nós que possuem alguma coisa socorrem todos os necessitados e sempre nos ajudamos mutuamente. Versículo 2. Por tudo o que comemos, bendizemos sempre ao Criador de todas as coisas, por meio de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, sempre quando eles comiam alguma coisa, eles bendiziam a Deus pela bondade da criação, por ter feito aquelas coisas maravilhosas e por eles poderem comer aquelas coisas com prazer. No dia em que se chama do sol, ou domingo, né, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Então eles fazem a leitura dos escritos sagrados, eles faziam, né, as leituras tanto das memórias dos apóstolos, né, dos evangelhos, das cartas, também quanto dos profetas que está no cânon de Neemias e Esdras, né? No versículo 4. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos as nossas preces. Aqui está a oração unânime, onde todos ao mesmo tempo oravam a Deus. Eu lembro quando eu não conhecia Cristo, eu passava na frente de uma igreja barulhenta, né? E eu falava assim, Deus não deve ser surdo para poder todas essas pessoas todas estarem gritando aí dentro da igreja. E eu falava assim, mas como é que Deus vai ouvir todo mundo ao mesmo tempo? Não era melhor um falar de cada vez? Na liturgia aqui do domingo, primeiro o ministrante ele orou primeiro, né? Ele abriu as orações, mas teve um momento que todos oraram juntos. A verdade é que Deus não é surdo,
mas ele também não se irrita em as pessoas se levantarem e orarem todos ao mesmo tempo, mesmo porque ele é todo poderoso, ele pode ouvir todas as orações feitas no mundo inteiro e ele não precisa parar para ouvir uma por uma, ele pode ouvir todas as orações. Então aqui está a oração unânime, que se repete também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, né? Então, em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos as nossas preces. Depois de terminados, como já dissemos, oferece-se o pão e o vinho e água, e o presidente, conforme as suas forças, faz igualmente subir a Deus as preces e as ações de graças, e todo o povo exclama dizendo Amém. Vem depois a distribuição e a participação feita a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças e o seu envio aos ausentes pelos diáconos. No versículo 6, os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme a sua livre vontade, dá o que bem lhe parece, e o que foi recolhido se entrega ao presidente. Ele o distribui a órfãos e viúvas, aos que por necessidade ou outra causa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem. Numa palavra, ele se torna o provisor de todos os que se encontram em necessidade. Então, a fidelidade do presidente, ou seja, o pastor daquela congregação, era uma coisa maravilhosa, e o amor fraternal entre eles. Cada um segundo o seu querer, segundo a sua vontade, livremente dava aquilo que parecia melhor. E o presidente, ou pastor, ele recolhia aquilo, distribuía às viúvas, aos órfãos, às pessoas que estavam em necessidade, e havia nessa comunhão uma fraternidade cheia do amor de Deus. No versículo 7, celebramos essa reunião geral no dia do sol, ou seja, domingo, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes, no dia de Saturno, que é o sábado, e no dia seguinte do de Saturno, que é o dia do sol, o domingo, ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para o vosso exame. Então esse relato maravilhoso do culto de domingo e da Santa Ceia, da iniciação dos novos convertidos. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, guardar isso no coração. E quando você for participar da sua próxima ceia, você lembrar dessas palavras. Não ouça apenas uma vez esse vídeo, mas ouça uma, duas vezes, até essas palavras ficarem guardadas. Porque essas palavras, como eu disse no princípio do vídeo, são palavras frescas. Lá do início da pregação do Evangelho, as primeiras comunidades cristãs que ouviram uma palavra muito fresca dos apóstolos. E essa era a prática que eles praticavam. Muito antes da institucionalização das igrejas, muito antes de estados tomarem posse de denominações. Amém? E quero pedir a você também para escrever nos comentários como você se sentiu quando você ficou de fora da Santa Ceia, quando você esteve em uma Santa Ceia e você ficou de fora dela, qual o sentimento que você ficou? Peço também que você aguarde o próximo vídeo, porque essa é uma sequência que nós vamos estudar bastante sobre esse tema Santa Ceia do Senhor, ou Eucaristia, como eles diziam lá. Deus te abençoe, fique em paz em nome de Jesus.